Você tem sacrificado sua vida a Deus? Você tem se disposto a Deus? Você tem se entregado a Deus na sua vida? Eu acredito que todos nós precisamos entender o que significa sacrificar. Há um sacrifício que agrada a Deus e há sacrifícios que não agradam a Deus. E quando eu falo isso, penso que sacrifício é algo que você tem que fazer um grande esforço para fazê-lo, que você precisa se dispor de algo, de tempo, de coisa, algo que você oferta, que você deseja entregar a Deus. E quando falamos disso, logo nós entendemos que sacrificar é você fazer algo que você naturalmente não faz, não é algo corriqueiro. Mas é um sacrifício, é fazer uma coisa que você normalmente não faz. Jesus ensinou, por exemplo, muitas coisas que, na verdade, se tornam um sacrifício para algumas pessoas. Para algumas pessoas, perdoar é um sacrifício. Para algumas pessoas, reconhecer o erro é um sacrifício. Para algumas pessoas, amar o próximo é um sacrifício. E quando digo isso, quando falo abertamente, assim, deixando uma lacuna enorme, né? E algumas pessoas, para não dizer que isso seja difícil para todos, né? Mas algumas têm até uma certa facilidade para lidar com isso. Quem é as pessoas que têm facilidade para lidar com essas coisas da alma, para lidar com essas investidas que nós muitas vezes sofremos? Quando nós somos convertidos de verdade, quando realmente a conversão de Deus chegou até nós, quando a conversão do Senhor, quando nós somos realmente de Jesus, nada mais te abala, nada mais desmotiva você, nada e nem ninguém, nem coisa alguma tira aquilo que Jesus Cristo é em você e também através de você. O salmista Davi, hoje eu vou começar aqui no Salmo capítulo 51, eu vou ler o versículo 17 e depois eu volto a ler o versículo 16. O que agrada a Deus de verdade, não são os sacrifícios, por exemplo, que o próprio Deus pediu na aliança, a qual foi feita pela lei. Havia-se dito o Senhor que se queimaria, por exemplo, o animal, para que a gordura subisse como cheiro suave às narinas de Deus, para que houvesse perdão, que aquele ato fosse um ato de arrependimento. Que aquele momento em que uma pessoa apresentasse, por exemplo, um animal ao Senhor como um sacrifício agradável a Deus, a pessoa fosse livrada daquele momento, daquela dor, daquele pecado que ela estava cometendo. Só que o dia que Davi, ele entendeu que o animal já estava, posso dizer para você assim, os animais já haviam pessoas que tinham já um curral de animais, um pasto cheio de ovelhas, essas aqui é só para sacrificar para os meus pecados. Eu estou tentando conjecturar com você, para você conseguir imaginar assim, olha, eu vou pecar bastante, então vou ter bastante animal para sacrificar, daí Deus, aí Deus vai levando em consideração os animaizinhos e eu posso pintar e bordar, fazer o que eu quiser. Então veja que o próprio Jesus Cristo, quando ele entra no templo, você vai se lembrar bem, um dos dias mais dolorosos, quando a gente vai à leitura e vê pessoas indo para o templo, quando adentram a casa de Deus, ali o Senhor via pessoas à porta, e essas pessoas vendiam, cambistas vendiam ali pombos, vendiam ali cabritos, ovelhas, novilhos, ficava à porta vendendo para as pessoas aqueles animais, para aquelas pessoas que não tinham grandes posses, que não tinham, por exemplo, o criadouro, não tinha na sua casa ali as suas ovelhas. Então eles ficavam à porta para ganhar dinheiro com aqueles animais, porque sabia que quem vinha ao templo vinha para poder pagar, sacrificar por causa dos seus pecados. E Jesus, ele entra furioso, ele chega e derruba tudo, e derruba todas aquelas mesas, tira todo mundo, aqueles cambistas ali, e fala, saiam daqui. Vocês estão fazendo da minha casa, vocês estão zombando da minha casa, vocês são salteadores. Veja que Davi descobriu isso há mais de 700 anos antes da vinda de Jesus. Davi entendeu que os sacrifícios que eram feitos por conta dos pecados não eram os sacrifícios que agradavam a Deus.
o sacrifício, Deus estabeleceu o sacrifício na antiga aliança de animais para que a consciência do homem pudesse voltar a ter paz. Até porque na antiga aliança, no Velho Testamento, quando havia se feito o sacrifício de animais, não era para o perdão do pecado. O pecado, na verdade, ele era encoberto. Não havia perdão do pecado, ele só era coberto. Era como se fosse escondido o pecado, mas não havia perdão. O único sacrifício que traz perdão, que traz realmente lavagem, purificação, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o único sacrifício que trouxe perdão e arrependimento a todos. Todos que creem em Jesus e aceitar, descerem as águas, reconhecendo Jesus como seu Salvador, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, esse sim tem valor para perdoar pecados e para livrar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Agora, o Davi diz uma coisa importante, ele reconheceu, veja que a comunhão com Deus, preste bem atenção que eu vou falar, a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Davi, ele era um homem que tinha tanta comunhão com Deus, quando eu falo tanta, no sentido de que ele tinha proximidade de Deus. Davi, neste salmo, eu não tenho tempo para fazer a leitura de todo o contexto, Davi tinha pecado. Davi cometeu algo muito sério, o coração dele estava dorido. Ele estava machucado, ele não estava bem, ele não estava tendo paz na sua vida por conta do pecado que ele cometeu. Só que ele chega a Deus e olha o que ele decide por sua boca falar. O versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus, ele dá uma afirmação, os sacrifícios para Deus são, ele dá ali uma direção do que é um sacrifício para Deus, um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, o que realmente é importante no momento que se arrepende de algo que comete? No segundo seguinte, é você ter o seu coração, dentro de você, você reconhecer que errou e mudar aquele trajeto e mudar o caminho daquela coisa má que você fez. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Quando você reconhece que o seu pecado, a sua carnalidade, você foi dominado por este espírito ruim que te fez você falar, que te fez você agir, que fez você se levantar contra o espírito da sabedoria de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A palavra do Senhor nos ensina que quando você repreende, quando você chama uma pessoa e repreende, ele dá uma palavra para um sábio, este sábio ficará mais sábio ainda. Agora, quando você chama a atenção de alguém que infelizmente ainda é reconhecido como tolo, não porque não tem conhecimento, mas porque não gosta de ouvir palavras contrárias, quando você chama a atenção de um tolo, ele acaba se tornando seu inimigo. Então Davi, ele para e fala, puxa vida, o que realmente agrada a Deus, o que realmente move o coração de Deus não é um animal queimado, porque ele entende, claro que o sacrifício feito com o propósito de oferta a Deus é maravilhoso. Ofertar ao Senhor do seu gado, ofertar, lembrando que estou falando, pensando no cunho do que diz respeito ao Velho Testamento. Mas ele fala, Senhor, o Senhor não está pensando em bezerro, o Senhor não está pensando em cabritos, em ovelhas, porque tudo é do Senhor. Mas ele fala, aquele que vem de coração contrito, aquele que vem de coração realmente arrependido, que reconhece que certas coisas que você cometeu, certas coisas que você fez, precisam realmente de perdão, mas você, por si só, você não conseguirá ter perdão. Você não vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Por isso que, pela nova aliança, o sangue de Jesus, o sangue puro, aspergido sobre mim e sobre você, faz com que todos os nossos pecados sejam perdoados. Veja que importante nós lembrarmos que no sangue de Jesus, todo aquele que crê será salvo, porque encontrará redenção, encontrará perdão para os seus pecados.
Mas veja que em contrapartida, quando Jesus pregava nos santos evangelhos, nós vemos as palavras do Senhor Jesus dizendo, olha, vocês fariseus, até mesmo disseram para os discípulos, Jesus disse para os discípulos, façam o que eles falam, mas não façam as práticas que eles praticam. Veja que Jesus dá a intenção de que eles têm palavras boas, palavras de Deus, eles têm até um certo entendimento das coisas de Deus, mas não praticam. Não vivem essa palavra. Agora, embora Davi, tendo pecado, tendo caído por causa do seu erro, ele reconhece que o que realmente vai mudar diante de Deus é eu mudar. É eu realmente baixar a guarda. É triste falar para você, mas há muitas pessoas, e eu não estou falando somente de pessoas que são ignorantes ao que diz respeito às palavras de Jesus. Ignorante a respeito da palavra significa não uma pessoa que ela é brava, que tem ódio da palavra, mas aquela pessoa que não conhece. Ela não conhece a palavra, mas doloroso ainda é a pessoa que conhece a palavra e deixa essas coisas adentrarem seu coração. Veja que Davi ele fala, o Senhor não se agrada de outra coisa, senão alguém realmente arrependido. Deus se agrada daquele que baixa a guarda, que se arrepende, que entende que errou. Por isso ele fala, um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Deus não vai fazer que você ore a Deus, que você se arrependa de verdade e você continue como está. Certa feita, eu já várias e várias vezes já disse isso e também já tive a oportunidade de pregar para algumas pessoas, de ensinar isso e também de praticar isso, porque antes mesmo, como Paulo disse, como o próprio Davi disse, eu criei, por isso eu falei. Antes de pregar para você, eu tenho que crer nisso. Antes de querer falar para você, você tem que perdoar o próximo, então eu tenho que primeiramente aprender a perdoar. Se eu digo que, olha, você tem que aprender a orar, eu primeiro creio, oro, aí eu digo, ore também. Aí primeiro eu pratico a palavra, eu vivo a palavra. Então veja que há uma certa dificuldade para as pessoas compreenderem que tem coisas que diretamente está coerente à conduta que ela leva. Então, pensando que todos que pecavam tinham suas falhas, pegavam os sacrifícios para agradar a Deus, ou seja, novilhos, ovelhas, vacas, bois, eles preparavam aquilo para agradar a Deus porque tinham pecado, para que Deus perdoasse. Agora, Davi ele fala, não, Senhor, se o Senhor quisesse, aliás, antes de eu falar, eu vou ler para você, que você lendo o versículo é melhor. Versículo 16, volte um versículo atrás. Porque te não comprazes, ou seja, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O holocausto, o sacrifício foi criado por Deus para que o homem pudesse ter paz, para que ele pudesse sair do pecado. Mas Deus não tem prazer em ficar escutando pessoas sacrificando. Por exemplo, eu já vi pessoas fazerem sacrifícios que eu vou dizer para você que eu acho que até a forma que foi feito foi uma loucura. Não é nem um sacrifício, é uma loucura. Há pessoas, por exemplo, que fazem sacrifícios, peregrinações em túmulos. Há pessoas, não vou nem adentrar, não tenho nem como entrar no tema do assunto, mas há pessoas que caminham, por exemplo, de um estado para o outro a pé, para fazer uma peregrinação, para pagar uma promessa. Já vi pessoas fazendo coisas que, aos olhos humanos, você fala, Jesus, essa pessoa ela não está em sã consciência para fazer tal coisa. Há pessoas que pagam, por exemplo, para sacrificar, para salvar um casamento. Aí agora, digo eu que para bom entendedor, meia palavra basta. Que faz simpatia, que faz não sei o que, e amarra daqui, amarra colar, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá. Você está sacrificando a demônios. Você não está sacrificando a Deus. Veja que coisa séria. O que Davi reconhece, se sacrifício trouxesse prazer para o Senhor, para mim não seria problema sacrificar. Davi para e fala, peraí, mas se é o animalzinho, então eu posso pecar o quanto quiser, fazer o que eu quiser de errado, e vou lá e mato um bichinho e está tudo certo. Está tudo certo.
Davi reconheceu que não era isso que Deus queria a primeiro momento. Essa ordem foi dada por Deus para que o homem pudesse ter paz, para que ele pudesse continuar trilhando a sua vida. Agora, a pergunta que eu faço para você, vamos mudar aqui um pouquinho, diz um ditado, né? Mudar de saco para mala. Você tem sacrificado sua família? Você tem sacrificado seu casamento? Você tem sacrificado seus dízimos, suas ofertas? Você tem sacrificado a sua empresa, sua vida profissional? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo em sacrificar, agora vamos entender de outra maneira. Eu já volto, você vai entender o que eu quero dizer. Tem pessoas que estão sacrificando coisas que Deus não aceita. Por exemplo, Deus quer que você dê valia à tua família. Deus quer que você ame a sua família. O Paulo disse para o Timóteo, Timóteo, quando você estiver numa igreja, que você vê um crente que não busca pela família, essa pessoa tenha ela tida como uma pessoa infiel. O que é uma pessoa infiel? Uma pessoa que não é digna de fidelidade. Ou essa pessoa não é digna de que eu dê confiança para ela. Se ela não busca pela família, vai ter apreço por mim? É isso que Paulo quer dizer para o Timóteo. Se você tiver na igreja pessoas que não buscam pela família, saiba que essas pessoas não são fiéis. Porque o fiel é salvo, quem é salvo quer salvar. Quem é salvo quer levar salvação para pessoas. Quer levar a família a conhecer Jesus. Agora, quantas pessoas não estão sacrificando a família? Que trabalha de noite, que trabalha para poder colocar comida. Não, pastor, o que interessa é estar tudo bem em casa, mas sacrifica a família. Não tem tempo para levar os filhos para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer atividades ao que diz respeito às coisas eclesiásticas, a vir à igreja, a fazer um evangelismo, a fazer uma oração no templo. Ainda que seja uma organização. Pastor, eu quero com a minha família, eu quero ir na igreja fazer uma limpeza. Eu quero pegar uma vassoura e passar uma vassoura na igreja. Eu quero fazer algo para agradar a Deus. Eu quero movimentar minha família ao que diz respeito às coisas de Deus. Deixa eu te falar para você que faz a obra, você que vive na obra, você que está sempre na igreja, que está desprezando as coisas de Deus. Em outro tempo, até limpar um banheiro para você era um momento de tanta alegria, de devoção, de lágrimas correrem no seu rosto, para você poder fazer algo para agradar a Deus. Hoje você fica dividido. Você vai fazer uma oração, começa a orar, ai meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Você começa a sacrificar a sua vida com Deus, você começa a desprezar as coisas de Deus. Você deixa aquele coração contrito e quebrantado, que é o que Davi descobriu que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você poder fazer algo que realmente vai agradar ao Senhor, que vai transformar a maneira de Deus olhar para você, que vê que realmente você quer a Deus. Veja que coisa séria, lá em 1 Samuel 15, 22, a Bíblia fala que Samuel chega a falar com o Saul. Samuel fala com o Saul, Saul, o que você está fazendo, homem? Você está aí, ouvindo balidos de ovelhas, estou ouvindo aí que tem um barulho estranho que eu não ouvia antes. Aí ele fala, isso aqui é para sacrificar a Deus, o povo trouxe as ovelhas, o povo trouxe o melhor das vacas, para agradar a Deus. Aí o Saul escuta essa palavra que destruiu toda a base fundamentada que ele tinha, de que estava convicto de estar certo. O Samuel disse, Deus tem prazer em sacrifícios? Não é melhor obedecer do que viver sacrificando? Você quer trabalhar dia e noite e não tem cuidado da tua casa, você não tem cuidado da tua família, você não tem cuidado dos seus filhos, você não tem cuidado das coisas de Deus, você não tem tempo para ir para a igreja mais. Ai, pastor, minha vida está tão corrida, minha vida está isso, minha vida está aquilo. E onde você tem entregado um coração contrito a Deus? Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para os amigos, mas não tem tempo para o teu marido, para a tua esposa, para os seus filhos. Você sacrifica coisas que não pode sacrificar. É igual, por exemplo, quando dentro de uma casa, a casa é dividida. O Paulo fala de Timóteo, que tinha a mãe Eunice e tinha a avó Lloyd. E tinha um pai, que não tem o nome dele, mas diz que o pai era grego. Dentro de uma casa dividida, onde a mãe sacrificava
sua vida diante de Deus, em orações, em clamores, indo para a casa de Deus, buscando ao Senhor, ela ganhou o coração de Timóteo para Jesus. Jesus tem Timóteo agora como um profeta, como um pastor, que se tornou um pastor, porque a mãe buscou, sacrificou e viveu para Deus. Mesmo dentro de uma casa que a mãe era crente e o pai era grego, havia divisão dentro de casa. Veja que quem retém a palavra sempre vai ver a vida, sempre vai ver a bênção de Deus. Agora, embora tudo isso que estou contando para você pareça ser uma coisa simples, não é tão simples. Porque o salmista disse, olha, se o Senhor se agradasse de coisas, de sacrifícios do homem, eu faria todos eles. Quer dizer, o que Davi está dizendo? Eu tenho vacas, eu tenho dinheiro, eu poderia fazer qualquer peregrinação. Eu poderia sair a pé de Jerusalém, poderia sair até a Fenícia, poderia ir em qualquer lugar a pé ou de joelho. Só que ele fala, isso não te agrada. Isso não te agrada. Tem gente que, por exemplo, eu ouço de pessoas que sacrificam sua vida para pagar a idolatria, para pagar a ídolos, para pagar a imagens de escultura, para que agradecer a vida dela. Ela está sacrificando algo que ela podia fazer realmente para a obra de Deus, para que realmente tivesse um propósito verdadeiro. Mas ela faz tudo ao contrário da palavra. Quantas pessoas não estão sacrificando, estão tentando suprir a presença real de Deus, a sinceridade das coisas de Deus, uma oração verdadeira, uma oração sincera. Estão negando coisas que são inegociáveis. O Pedro falou uma coisa que eu quero falar com você, eu volto a falar no Salmo, mas eu quero falar algo que Pedro, ele disse, a primeira carta de Pedro, o versículo é o versículo de número 15. Esse versículo hoje pela manhã, eu escutava o pastor Jaime, ele pregava isso aqui ficou no meu coração. Ele diz assim, ó, antes santificai a Cristo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor. Ou seja, se santifique, busque, clame a Deus, vá ao Senhor, santifique sua vida. Santificar-se é afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Você está irritadinho, está irritadinha, qualquer coisa te faz explodir, qualquer coisa te faz perder a paciência. Se você se santificar a Deus, você não vai precisar sacrificar. Porque em Cristo, as obras que fazemos em Cristo, não o que eu acho que é de Cristo, mas o que faço em Cristo, eu estou santificando minha vida. Eu estou me tornando uma pessoa santa na presença de Deus. Aí ele fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quer dizer, que uma pessoa que santifica a Cristo no seu coração, ela não vai pecar contra o marido, não vai pecar contra a esposa, não vai pecar contra a empresa, não vai pecar contra o patrão, não vai pecar contra os filhos, não vai pecar contra os pais, não vai pensar, não vai agir, não, como diz o Paulo também, não vai agir com amor, que está ali com aquele sentimento de contrariedade, que fala uma coisa, mas o pensamento, a atitude é outra. Por isso ele fala, se você santificar a Deus, a Cristo no seu coração, estais sempre preparados para responder com mansidão, com temor, com qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Agora ele fala do 16, tendo uma boa consciência. Lembre-se que, como disse, lá no Velho Testamento, o sacrifício é para que eles tivessem uma pura consciência, achando que estava tudo certo por causa da ovelhinha, por causa do boi, por causa do sangue do touro. Mas o que o Davi descobre é, o que agrada ao Senhor é que eu mude aqui dentro. Eu me torne essa pessoa agradável a Deus. Por isso ele fala, volto no Salmo 51, versículo 17, para a gente orar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado,
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aí eu pulo 18 e vou direto ao 19, para a gente orar. Então, te agradarás de sacrifícios de justiça. Deus se agrada daquilo que é correto. Quando você sacrifica, olha, eu estou fazendo o seguinte, Senhor, eu estou tirando do meu descanso. Eu chego em casa, sexta-feira, passou a semana toda pesada, mas a sexta-feira à noite tem culto, eu vou para a igreja. Eu vou sacrificar meu tempo de descanso para ir para a igreja. Eu vou sacrificar meu tempo de estar muitas vezes fazendo qualquer outra coisa para estar na tua presença. O Jó disse, Jó capítulo 8, ele disse assim, eu de madrugada te buscarei e Deus me livrará. Quem de madrugada busca o Senhor o encontra. Você tem sacrificado um pouquinho do teu sono? Ah, pastor, mas o senhor tem que entender que a minha vida é muito difícil, né, pastor? O senhor não faz nada, eu faço tudo, mas o senhor não faz, pastor. Você condena até o que você não sabe. Não é fácil acordar na madrugada. Não é fácil você viver para Deus. O Paulo disse assim, olha, vocês, por mais que nós amamos tanto vocês e sejamos menos amados, quanto mais nós dispensamos amor por vocês, vocês me amam cada vez menos. Ele está dizendo, eu estou fazendo porque eu amo a Deus. Agora, o que diz o salmista? O Senhor se agrada de sacrifício justo. Que Deus se agrada quando se faz uma oferta na casa dele. Você muitas vezes, pastor, sabe que está um tempo difícil para mim. Está um tempo difícil. Está um tempo, pastor, que se eu fizer o que agrada a Deus, ao que diz respeito às finanças, vai fazer falta lá em casa. Eu não estou dizendo para você tirar do teu ganha-pão aquilo que você está precisando, mas pense no que a palavra diz. As portas se abrem pela fidelidade. Não é quando sobra algo na tua mão que você começa a ser fiel. Fidelidade está acima de tudo, acima dos problemas. Ou seja, problemas sempre vão existir. Agora, a fidelidade, ela tem que ser do começo ao fim. Mas por que não é? Porque nós não estamos sendo justos. Então nós não estamos sacrificando com justiça. Nós não estamos tendo tempo para fazer evangelismo. Não temos tempo para falar de Jesus. Ou seja, nós não estamos sacrificando aquilo que Deus se agrada. O que Deus não se agrada, a gente quer dar. Eu vou fazer algo assim para poder pagar aquilo ali. Não, Deus quer que você faça justiça. Aí ele fala dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então ele fala, agora nós podemos sacrificar sim. Vamos sacrificar os novilhos, vamos sacrificar, como ele fala aqui, os holocaustos, ofertas queimadas a Deus, porque Deus se agrada do que é justo, daquilo que é correto. Agora, ficar errando e se justificar fazendo um sacrifício, não, eu tive que fazer isso. Não, você fez porque você quis fazer. Saul escutou, você deveria ter obedecido à letra da palavra de Deus, que você já sabia. Você já deveria ter entendido o que Deus falou com você, mas você não obedeceu. E por isso agora você está querendo sacrificar. Então pense, melhor é obedecer a Deus que sacrificar. Melhor é você entender que o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. Amém? Volte-se a Deus, vá para a igreja, volte a buscar a Deus, volte a dedicar-se ao Senhor. Você verá como isso será bom para você e agradável ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu apresento estes copos com água ao Senhor, que todos que comigo estão agora oram junto comigo e com a mesma fé. Que, meu Deus, que Tu detenhas, ó Pai, os males que estão impedindo esta pessoa. Que o Senhor impeça que este demônio que age na mente, que age na alma, que coloque enfermidades, que faz essa pessoa perder a paz, que ela encontre a saída, ó Deus, para todo o mal da vida dela através dessa oração. Meu Deus, eu peço que Tu derrame sobre estas águas a unção do Senhor, para curar primeiramente, para libertar e para operar salvação dentro da casa dessa pessoa. Jesus, que estas águas consagradas, ó Deus, não seja para nós um sacrifício, acordar de manhã, estar aqui ligado na Tua palavra, não, mas que seja para nós prazeroso, orar, consagrar nossa vida, para que o Senhor seja feliz com aquilo que nós estamos fazendo. Assim eu abençoo a todos, os que estão doentes, enfermos,
acamados, que estão passando por crises, que sejam livres a partir de agora, em nome de Jesus. Beba comigo desta água.